A sociedade não apenas disse que você estava atrasado. Ela instalou um relógio dentro do seu peito, um contador que tic-taqueia mais alto a cada aniversário, a cada convite de casamento, a cada vez que alguém mais jovem que você anuncia algo que você ainda não fez. E a parte mais cruel é que você não escolheu esse relógio. Ele foi colocado lá antes que você tivesse a linguagem para recusá-lo. Na primeira metade da vida, o desenvolvimento neural é aditivo. Você está adquirindo habilidades, línguas, hábitos, scripts sociais. O cérebro está se construindo para fora. Na segunda metade, o processo neural dominante muda, torna-se integrativo. O cérebro começa a conectar regiões que estavam previamente isoladas. O córtex pré-frontal, o assento do julgamento, da planejamento de longo prazo e do que os pesquisadores chamam de controle cognitivo, não atinge seu pico até os finais dos 40 anos em muitos indivíduos. O reconhecimento de padrões, o raciocínio contextual, a capacidade de lidar com complexidade sem se render ao pensamento binário, essas capacidades se aprofundam com a idade, não apesar das mudanças neurais, mas por causa delas. O que isso significa é estarrecedor. O atrasado não está trabalhando com uma versão mais lenta do mesmo cérebro. Ele está trabalhando com um instrumento fundamentalmente diferente. Esse instrumento é pior em memorizar listas de vocabulário e melhor em ver o que o vocabulário realmente significa. Pior em sprintar e melhor em saber em qual direção correr. Jung não teve dados de fMRI, mas tinha algo arguivelmente mais valioso. Milhares de horas sentado ao lado de seres humanos no processo de transformação. O que ele observou foi isso. Os avanços que importam não acontecem quando o cérebro é jovem e rápido. Eles acontecem quando o cérebro é maduro o suficiente para tolerar paradoxo, para segurar a ferida e a sabedoria ao mesmo tempo, sem recuar. Isso é porque a segunda metade da vida não é uma declínio, é uma segunda cirurgia. A primeira cirurgia, a infância, a adolescência, a idade adulta precoce, construiu a estrutura. A segunda cirurgia abre, rearranja os órgãos e reconstrói em torno de um centro que não é mais emprestado do mundo exterior. Se você está se sentindo perdido agora, se sente como se estivesse entre identidades, se sente como se a versão antiga de você morreu, mas a nova ainda não chegou completamente, essa desconfortabilidade não é um sintoma de falha. É a anestesia desaparecendo entre as cirurgias. O padrão de Galileu. Deixe-me contar sobre um homem que o mundo quase esqueceu antes que ele fizesse algo digno de lembrar. Em 1581, um jovem de 17 anos, chamado Galileu Galilei, foi matriculado na Universidade de Pisa para estudar medicina. Seu pai queria um médico, a universidade queria mensalidade. Galileu queria nada disso. Ele estava distraído, sem foco e, de acordo com seus professores, profundamente mediano. Ele desistiu sem um diploma. Durante os próximos anos, Galileu flutuou. Ele deu aulas particulares por quase nada. Ele publicou pequenos artigos ignorados. Ele se candidatou a posições acadêmicas e foi rejeitado repetidamente. Quando ele tinha 30 anos, ele não tinha nenhuma publicação significativa, nenhuma renda estável e nenhum apoio institucional. Pelos padrões de sua época, ele era um fracasso. Mas algo estava acontecendo abaixo da superfície que nenhuma medição externa poderia capturar. Galileu não estava ocioso durante aqueles anos. Ele estava obcecado, mas sua obsessão não se encaixava em nenhuma categoria existente. Ele estudava matemática, não como um exercício acadêmico, mas como uma linguagem da realidade física. Ele estava construindo instrumentos. Ele questionava suposições tão fundamentais que a maioria dos estudiosos as tratava como a gravidade, inquestionáveis, invisíveis, absolutas. Ele não produziu seu primeiro trabalho importante, um tratado sobre os centros de gravidade dos sólidos, até os 28 anos. Ele não obteve uma posição universitária adequada até os 30. Ele não construiu o telescópio que mudaria a civilização humana até os 45. E o trabalho que o definiu, o diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, o livro que abriu o sistema moderno, foi publicado muito depois. Na era científica, como um ovo, ele publicou aos 68. O mundo lembra Galileu como um gênio.
O que se esquece é que, nos primeiros 3 decênios de sua vida adulta, não havia evidências desse gênio por qualquer padrão que o mundo se importasse. O que o mundo não podia ver era que Galileu estava passando pelo que Jung mais tarde chamaria de individuação. O lento e doloroso processo de remover tudo o que não é autenticamente você, até que só reste o eu essencial. A individuação não pode ser apressada, não pode ser hackeada, não pode ser otimizada com uma rotina matinal ou um aplicativo de produtividade. Ela opera em sua própria linha do tempo, porque requer algo que a juventude raramente possui. O peso acumulado de experiências vividas suficientes para saber o que é real e o que é performance. Galileu não poderia ter escrito o Diálogo aos 25 anos, não porque lhe faltasse inteligência, mas porque lhe faltava a densidade. As décadas de rejeição, observação, rebelião silenciosa e reconstrução interna deram à sua mente um campo gravitacional que seu eu mais jovem simplesmente não possuía. Considere outro caso. Toni Morrison trabalhou como editora de livros didáticos por quase 2 decênios. Ela criou 2 filhos sozinha. Ela escreveu nas margens da existência, nos primeiros momentos da manhã, nas noites tardias, em horas roubadas entre obrigações que ninguém celebraria. Ela não publicou seu primeiro romance até os 39 anos. O Olho Mais Azul não foi um debut de um jovem prodígio. Foi uma erupção de uma mulher que passou 20 anos absorvendo, processando e compostando o material bruto do sofrimento humano em algo que o mundo literário nunca havia encontrado. Morrison seguiu para ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, mas não até os 62 anos. Cada década de seu chamado, atraso foi uma camada de sedimento que tornou a estrutura final possível. Ela não poderia ter escrito Amada aos 25 anos. Não porque lhe faltasse talento, mas porque lhe faltava a densidade específica de experiência vivida. O tipo de conhecimento que não pode ser emprestado, resumido ou acelerado. Isso é o padrão que você encontrará em todos os lugares, uma vez que saiba procurar. O princípio de fermentação. James Hollis, um analista junguiano que passou décadas trabalhando com pacientes que navegam pela segunda metade da vida, descreveu algo que acho ser um dos fenômenos psicológicos menos relatados da era moderna. Ele o chamou de personalidade provisória. Hollis argumentou que o eu que você constrói na primeira metade de sua vida não é realmente você. É um rascunho, um protótipo funcional montado sob pressão, expectativas dos pais, pressão social, necessidade econômica e a necessidade esmagadora de pertencer. Essa personalidade provisória o leva pela escola, pelos primeiros relacionamentos, pela carreira inicial. Ela faz seu trabalho. E então, se você tiver sorte, começa a rachar. Se você tiver sorte, porque a maioria das pessoas, quando as rachaduras aparecem, entram em pânico. Elas reforçam a identidade antiga, correm mais forte, compram o carro, publicam as férias, confundem reforma com transformação. Elas consertam a máscara em vez de removê-la. O late bloomer é quem recusa, consciente ou inconscientemente, consertar a máscara. Algo dentro dele não cooperará. Algo continua dizendo, isso não é. E essa recusa, que o mundo lê como preguiça, confusão, falta de ambição, é o ato psicológico mais corajoso que um ser humano pode realizar. Porque você está se recusando a construir sua casa em terra de outra pessoa. Rich Karlgaard, em sua pesquisa sobre vidas que florescem tarde, documentou um padrão que se alinha quase perfeitamente com o modelo de Jung. Os late bloomers que ele estudou compartilhavam certas características: grande curiosidade, baixa tolerância à inautenticidade, dificuldade em se conformar a caminhos padronizados e disposição para suportar períodos prolongados de incerteza que psicologicamente destruiriam a maioria das pessoas. Essas não são as características de alguém que está falhando. São as características de uma psique que está fermentando. Pense nisso como vinho. O suco de uva se torna vinho não pela velocidade, mas pela decomposição controlada. Os açúcares se quebram. A estrutura muda. O tempo não é apenas uma variável. É o ingrediente ativo. Você não pode cozinhar a fermentação no micro-ondas. Você não pode se esforçar para alcançar a profundidade. O late bloomer está fermentando.
E o mundo, segurando um cronômetro, continua perguntando por que o suco ainda não virou vinho, como se a impaciência já tivesse produzido algo digno de ser bebido. A maioria dos canais de psicologia se concentra em conforto e positividade tóxica. Isso não é o nosso jogo. A convergência daquilo por que passamos e do que o mundo realmente precisa de nós não poderia ter acontecido aos 23. Ela exigiu os ingredientes brutos que apenas décadas de vida não linear podem produzir. Erros não são voltas perdidas. Eles são reconhecimento, o ponto de inversão. Aqui está algo que o Journal of Adult Development tem documentado silenciosamente por mais de 2 décadas e que quase nenhum veículo de comunicação mainstream abordou. Pesquisadores que estudam criatividade ao longo da vida encontraram que existem 2 perfis criativos distintos. O primeiro é o inovador conceitual, alguém que produz trabalhos inovadores no início, geralmente por meio de ideias ousadas e quebradoras de regras. Essas são as nossas crianças prodígio, os nossos Zuckerberg, os nossos Mozarts. Eles atingem o pico cedo e frequentemente chegam a um platô. O segundo é o inovador experimental, alguém cujo melhor trabalho emerge mais tarde na vida, construído não sobre inspiração súbita, mas sobre anos de ensaio e erro e revisão. Esses inovadores não declinam com a idade. Eles ascendem. Seu trabalho se torna mais rico, mais estratificado, mais texturizado à medida que acumulam mais material bruto para a síntese. Aqui está o caminho que deve fazer você se sentar. O inovador experimental supera o inovador conceitual em quase todos os campos estudados. Eles são a maioria, mas são invisíveis porque a cultura só celebra o primeiro tipo. Construímos mitos em torno do gênio jovem e ignoramos o fato de que a maioria do trabalho, que redefine a civilização, vem de pessoas que não eram ninguém até terem 40, 50 ou 60 anos. O próprio Jung é um estudo de caso perfeito. Ele publicou Psicologias do Inconsciente, o trabalho que eventualmente daria ao mundo a fundação para a tipologia da personalidade, aos 46. Ele não começou a escrever o Livre Vermelho, considerado seu trabalho mais profundo, até ter 38 anos. E as obras completas, o corpo de escritos que o consagrou como um dos pensadores mais influentes do século XX, foram produzidas principalmente na segunda metade de sua vida. Jung não era um florescimento tardio por acidente. Ele era um florescimento tardio por design. Sua psique exigia décadas de integração, trabalho de sombra, confronto com o inconsciente. A dissolução dolorosa de sua personalidade inicial como protegido de Freud, antes que sua voz autêntica pudesse emergir. E é sempre o segundo tipo que deixa algo para trás que dura. Veja os compositores. Bach escreveu a Missa em Si menor, considerada por muitos como a maior peça de música já composta, nos 2 últimos anos de sua vida. Ele tinha 63 anos, quase desconhecido fora de um pequeno círculo, não celebrado, não tendo sucesso. Ele simplesmente sentou-se em uma sala fria, em Leipzig, e produziu algo que 3 séculos de civilização humana não conseguiram superar. Ou veja os filósofos. Immanuel Kant publicou A Crítica da Razão Pura, o trabalho que reestruturou a filosofia ocidental, aos 57 anos. Antes disso, ele era um professor respeitável, mas sem destaque. Seus colegas o consideravam sólido, competente, nada que sugerisse que ele estava incubando uma das conquistas intelectuais mais radicais da história humana. Ele não era lento. Ele estava metabolizando toda a história da filosofia em uma nova arquitetura. E esse tipo de metabolização não acontece em um cronograma de 20 anos. A cultura não conta essas histórias. A cultura conta sobre o Dropou que construiu um aplicativo aos 19 anos, porque a velocidade vende, porque a juventude é fotogênica, porque o mito do gênio precoce desculpa uma economia inteira construída sobre queimar as pessoas antes dos 35 anos. A jornada noturna do mar. Jung usou uma imagem emprestada da mitologia antiga para descrever o processo pelo qual o florescimento tardio passa, independentemente de escolha. Ele o chamou de jornada noturna do mar. O mito vai assim. O sol, o self-consciente,
afunda abaixo do horizonte cada noite e entra no ventre de uma criatura marinha gigante. A noite toda viaja através da escuridão, através do corpo do monstro, através das águas profundas, onde nenhuma luz alcança. E pela manhã ele sobe novamente. Mas ele não sobe inalterado. O sol que emerge ao amanhecer não é o mesmo sol que se pôs. Ele foi digerido, transformado, renovado por dentro. Isso é o que está acontecendo com você. Os anos que você passou atrás, a confusão, os falsos começos, as estações em que nada parecia funcionar, esses não foram anos perdidos. Eles foram o ventre da baleia. Você estava sendo digerido, não destruído, quebrado em seus componentes essenciais para que você pudesse ser reorganizado em torno de um núcleo que é realmente seu. A jornada pelo mar noturno não é opcional para a pessoa que está destinada a viver uma vida autêntica. Você não pode pular essa etapa, não pode otimizá-la, não pode delegá-la. Você tem que passar pela escuridão sozinho, sentir as paredes da criatura pressionando, sentar na ausência de qualquer garantia de que amanhã chegará. E a maioria das pessoas fará qualquer coisa para evitar isso. Elas vão se medicar, se distrair, construir versões mais altas e brilhantes da antiga personalidade apenas para evitar a terrível pergunta que espera nas sombras. Quem sou eu quando não estou performando para ninguém? Mas você entrou nessa jornada, talvez não de forma voluntária, talvez tenha sido engolido, talvez sua carreira tenha desmoronado, talvez seu relacionamento tenha explodido. Talvez você simplesmente tenha acordado um dia e não tenha conseguido sustentar a mentira por mais uma hora. No entanto, você entrou nessa jornada e ainda está nela. E o fato de você estar assistindo a isso, procurando linguagem para descrever o que está acontecendo com você, isso não é um sinal de fraqueza. É o primeiro sinal de aurora do outro lado da baleia. A jornada pelo mar noturno explica algo que nenhum coach de carreira jamais dirá. Os anos de intervalo, as décadas perdidas, os períodos da sua vida em que você não produziu nada visível, eles não foram vazios, foram a fase de digestão. Cada humilhação estava dissolvendo uma camada falsa, cada fracasso estava tirando uma identidade emprestada. Cada noite escura em que você ficou acordado se perguntando: o que deu errado foi a baleia fazendo seu trabalho, quebrando você em seus elementos para que você pudesse ser reconstruído do marfim para fora. A maioria das pessoas interpreta essas estações como prova de que elas estão quebradas, mas Jung as interpretou como prova de que elas estão sendo forjadas. Há uma diferença colossal. A coisa quebrada permanece quebrada. A coisa forjada emerge mais dura, mais densa, moldada pelo calor em algo que serve a um propósito que o material bruto nunca poderia: a arquitetura da chegada. Então, como é quando o tardio floresce, finalmente emerge? Não parece com o que você pensa. Não há um momento viral, não há uma explosão súbita, não há uma montagem com música triunfante. A emergência do tardio floresce é silenciosa, da mesma forma que uma árvore crescendo através do concreto é silenciosa. Ninguém nota até que a calçada esteja rachada e as raízes estejam muito profundas para serem removidas. Quando o tardio floresce, ele chega com uma qualidade quase impossível de ser falsificada. Jung chamou isso de si, com si maiúsculo, não o ego, não a personalidade, não o rolo de destaques curados. O si é a totalidade, luz e sombra integradas, ambição e aceitação seguradas na mesma mão. A capacidade de estar completamente presente, sem precisar que o quarto confirme que você importa. As pessoas sentem isso. Elas não sempre podem nomeá-lo, mas sentem uma densidade na presença do tardio floresces, que é diferente do carisma, diferente da confiança. É o peso de alguém que foi desmontado e reorganizado por suas próprias mãos. Malcolm Gladwell tocou em algo adjacente a isso em sua pesquisa sobre mestria. Ele notou que a acumulação de horas em ofício, em observação, em fracasso, cria um tipo de expertise que não pode ser ensinada. Mas Gladwell parou antes da dimensão psicológica. Não são apenas as horas que criam a vantagem do tardio floresces, são as horas de um tipo específico, horas passadas em ambiguidade, horas passadas sem saber, horas passadas tolerando a tensão insuportável entre quem você era
e quem você está se tornando. Essa tolerância é a matéria-prima mais rara do mundo, e você a tem estocado por anos, sem saber de seu valor. O tardio floresces não chega com a confiança explosiva da pessoa que ganhou cedo. Esse tipo de confiança é quebradiço. Ele se quebra na primeira vez que o mundo para de aplaudir. O tardio floresces chega com uma substância diferente. Chamemos de certeza conquistada. É o tipo de conhecimento que não precisa levantar a voz porque não precisa. Ele foi testado nas sombras, onde ninguém estava assistindo, onde não havia incentivo para performar. O que sobrevive à escuridão é real. Tudo o mais era decoração. E isso muda como o tardio floresces se move pelo mundo. Eles não perseguem oportunidades, reconhecem-nas porque viram o suficiente de falsas para saber a diferença. Eles não buscam mentores. Eles se tornam mentores porque a acumulação de insights duramente conquistados se torna impossível de esconder. Eles não competem com os jovens e rápidos, operam em um eixo diferente, onde a certeza conquistada é a moeda corrente. Em um lugar onde a velocidade é irrelevante e a substância é tudo. Aqui está a peça final, a peça sobre a qual Jung escreveu perto do final de sua própria vida, quando ele havia parado de se importar com a aprovação acadêmica e começou a escrever como um homem que sabia que seu tempo era finito. Ele disse que o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é, e não quem seus pais precisavam, nem quem a economia exigia, nem quem o algoritmo recompensava. Quem você é quando todas as máscaras são removidas, todas as identidades emprestadas são devolvidas e todos os falsos eu são enterrados com o respeito que merecem por terem levado você até aqui. Mas a clareza para saber que pode levá-lo ainda mais longe. Essa é a dádiva de florescer tarde. Não a velocidade, não a eficiência, não o avanço, mas a coerência. O alinhamento do seu mundo interior com sua ação exterior. O fim da guerra civil entre quem você finge ser e quem você realmente é. A chegada não a um destino, mas a si mesmo. E aqui está o pensamento que eu quero queimar em sua mente esta noite. E se a coisa pela qual você tem se desculpado, sua linha do tempo estranha, sua recusa em se estabelecer, sua incapacidade de construir sobre uma fundação que se sentia errada, e se isso nunca foi uma deficiência? E se fosse sua psique protegendo algo tão valioso que se recusou a deixá-lo gastar barato? E se o atraso fosse o presente? E se a única pergunta restante não fosse se você está pronto, mas se você está disposto a parar de se punir por uma jornada que sempre levaria exatamente esse tempo? A baleia não se desculpa pela profundidade do oceano, e nem você deveria. O YouTube desmonetizou este canal. Eles querem este tipo de conteúdo diluído, suavizado, tornado palatável para anunciantes que lhe vendem a própria insegurança que esses vídeos desmontam. Eu não vou cumprir. Eu não vou sanitizar uma única palavra, mas não posso sustentar esta luta sozinho. Se o que você ouviu hoje cortou algo, clique no link na descrição e me acompanhe no Patreon. Você terá acesso a vídeos brutos, sem filtro, apenas para membros, e blueprints psicológicos que nunca sobreviverão a essa plataforma. O algoritmo quer você passivo. Prove-o errado.